Olá, minha gente, estamos juntos mais uma vez para fazer uma revisão para o Enem, dessa vez contando com toda a segurança de vocês, com a tranquilidade de quem realmente se garante, de quem realmente sabe o que vai fazer, tá? Nosso papel aqui é só fazer uma revisão de provas anteriores do Enem. Essas questões que eu estou resolvendo já foram de Enems anteriores e bem recentes, né? 2019, 2020, e que certamente parecerão muito com a prova que você vai pegar agora, tá certo? Característica número 1 da prova de linguagem: diversidade de gêneros textuais, diversidade de tipologia textual, tá bom? Então você deve ser habilitado em leitura e dentro de uma diversidade de gêneros, tá certo? E a gente começa já agora por um gênero que está muito no dia a dia, do seu dia a dia, né? Da sua convivência social, que é a propaganda, tá? Então a gente tem aí um quadro que procura fazer um alerta, que procura fazer a divulgação de uma ideia, de um pensamento, de um propósito, de uma intencionalidade humanista, né? Humanística. Nós vamos ver aí 2 sapatos, né? Um par de sapatos, e você percebe que não é uma propaganda de quem quer vender sapatos, porque os sapatos estão surrados, estão velhos, estão já estragados, próprio de quem já caminhou muito. Então isso já é um texto nessa linguagem não verbal, aí já tem uma informação importante, significativa, tá? Quer dizer, alguém que já caminhou muito, alguém que já andou muito, tem toda uma vivência aí dita nesse par de sapatos. Aí você vai para o texto verbal. Vamos calçar os sapatos dos refugiados e dar o primeiro passo para entender sua situação. Agora você junta os 2 textos e percebe então o que é que ele quer dizer. Então, os vários assinantes aí da propaganda, né, como Metrô de São Paulo, Prefeitura de São Paulo, a Acnur e, enfim, vários assinantes aí da propaganda, do anúncio, né, que busca chamar a atenção da população para dar maior apoio, dar acolhimento para os refugiados, tá certo? Inclusive, como você está vendo que o sapato aí está dando a ideia de alguém que andou muito, né? Que é alguém que sofreu muito, alguém que se deslocou muito. Então, ele usa o sapato como uma metáfora, né? Como um símbolo, uma metonímia até, né? Do refugiado. E, ao mesmo tempo, ele diz que você deve ser a pessoa a dar o primeiro passo para entender. Dar o primeiro passo é uma metáfora que significa que você deve começar a ser o primeiro a ter empatia, a reconhecer as dificuldades dos refugiados, tá certo? Então, o sapato tem a ver, então, com dar o primeiro passo, já que eles deram muitos, milhares de passos até nós. E agora nós damos o primeiro passo no sentido de começar a entendê-lo e acolhê-los, tá certo? Tudo isso está dito aí nos 2 textos, o texto verbal e o texto não verbal. Portanto, minha gente, neste cartaz, o uso da imagem do calçado, aliado ao texto verbal, tem um objetivo de quê? Né? Como eu já disse, é uma marca, é um símbolo que procura chamar a atenção desse acolhimento, dessa necessidade de adesão à causa dos refugiados, tá certo? Então, portanto, a melhor resposta é a letra E. A gente não procura com o texto, quer dizer, a gente me perdoe, mas o texto não quer fazer uma crítica às condições de vida dos refugiados. Então você percebe que cada letra começa por um verbo e é justamente o verbo que vai dar o caminho da tua resposta. O texto não é uma crítica, o texto não é uma denúncia, porque ele está denunciando um fato social, mas invocando, apelando para o leitor, para o público, ser mais compreensivo e abraçar a causa dos refugiados. Portanto, o objetivo do texto, então, é simbolizar a necessidade de adesão à causa dos refugiados. Tá certo? Portanto, letra E. Com o enredo que homenageou o centenário do rei do Baião, Luiz Gonzaga,
A Unidos da Tijuca foi coroada no Carnaval de 2012. Bom, essa questão, é bom lembrar que as questões não são relativas ao ano em que o texto foi escrito. Por exemplo, essa questão aí é 2019, mas está falando de algo que aconteceu em 2012, tá bom? Então não fique associando o ano do texto ao ano da questão, né? Então vamos lá. Com o enredo que homenageou o centenário do Rei do Baião, você percebe que aí existe uma forma de ocultar o nome, né? Do Luiz Gonzaga, e ele prefere o apelido, a forma como ele é conhecido como Rei do Baião, né? Então, Luiz Gonzaga, a Unida Tijuca foi coroada no Carnaval, e o coroada tem muito a ver com a coroa, que remete à ideia do rei Momo, né? Então, foi consagrada em 2012. A penúltima escola a entrar na Sapucaí, na segunda noite de desfiles, mergulhou no universo do cantor. Que cantor? Luiz Gonzaga. Compositor? Luiz Gonzaga. E trouxe a cultura nordestina com criatividade para a avenida, com o enredo O Dia em que Toda a Realeza Desembarcou na Avenida para coroar o rei Luiz do Sertão, né? Então esse foi o enredo. O que é interessante é que o samba enredo, a escola, o tema da escola, era justamente fazer uma homenagem ao rei do Baião, que do Baião deu origem ao chachado, que deu origem então a tudo que você tem hoje como sendo o forró, seja ele o pé de serra, o de raiz, ou as variações atuais, tudo começou com o rei do Baião. Por isso que ele é chamado de rei, que ele começou tudo, foi ele que capitaneou tudo, foi ele que orientou e que criou todos esses estilos que a gente tem hoje em dia voltados para a cultura nordestina. E é justamente essa mistura, né? O samba que traz o forró, o samba que traz o baião, o samba do Rio de Janeiro, que vem buscar inspiração no Nordeste, tá? Então, a 10ª questão, ele quer que a notícia lida relata um evento cultural que marca o quê? Marca justamente essa inter-relação entre dois gêneros musicais brasileiros, tá bom? Observe que não pode ser a letra A, porque ele não é a primazia do samba sobre a música nordestina. Ele não está colocando o samba acima da música nordestina. Nenhuma hipótese. Muito pelo contrário. É um congraçamento, é uma harmonia, é uma união. O samba abraçando o baião, né, que é um nome antigo que se dava para o forró. Já teve vários nomes. Inclusive, segundo a história, já chegou até a ser chamado de pagode. Entendeu? O próprio Luiz Gonzaga fez depois uma canção chamada Pagode Russo, que é um grande forró, né? Então já teve vários nomes, baião, chachado, já, enfim, pagode, que foi no começo, né? E o pagode agora ficou muito preso ao samba, e o samba do Rio de Janeiro, sobretudo, mas que na verdade já foi nome, inclusive, dado para esse tipo de música, quando não sabia bem ao certo que gênero era aquele que o Gonzagão havia criado, tá? E aí vem evoluindo e chegou no forró e parou aí. Só que dentro do forró começaram a ter as diversidades todas da atualidade que vocês conhecem tão bem. Então, a escola de samba, a Unidos da Tijuca, então fez essa grande homenagem ao samba abraçando o forró, o baião, portanto, há uma inter-relação entre dois gêneros musicais brasileiros. Tá certo? Resposta letra B. Queria chamar a atenção de vocês para uma questão gramatical. Na letra B tem esse hífen aí, não se esqueçam, a palavra inter-relação tem um prefixo inter, que termina com a letra R. A palavra relação começa pela letra R. Então, quando duas letras iguais se encontram, você tem que colocar hífen, portanto. O prefixo inter acaba com R, relação começa com R, então se separa por hífen. Tá bom? Se o prefixo terminasse por uma consoante, por uma vogal, mais a palavra relação, então é que você não botaria o hífen e dobraria. Então fosse assim, anti com i, né? Anti-relação. Então anti terminaria com a vogal i. A palavra seguinte era relação, começando com R. Você não botaria o hífen e dobraria
o R. Ficaria, então, inter-relação com R dobrado. Isso é novidade, é uma nova lei aí de 2013 para cá, na língua portuguesa, né? Ok? Portanto, letra B de bola. Na semana passada, os alunos do colégio do meu filho se mobilizaram, através do Twitter, para não comprarem na cantina da escola naquele dia, pois acharam o preço do pão de queijo abusivo. São adolescentes, quase senhores das novas tecnologias, transitam nas redes sociais, varrem o mundo através dos teclados dos celulares, iPads e se organizam para fazer um movimento pacífico de não comprar lanche por um dia. Foi parar na TV e muitas páginas da internet, ok? Aí um texto cuja função é função referencial, a gente está informando, está contando um fato que aconteceu, tá? Então o texto aborda a temática das tecnologias da informação, comunicação, especificadamente o uso de redes sociais. Muito se debate acerca dos benefícios e malefícios do uso desses recursos. E nesse sentido, o texto, não se esqueçam, minha gente, que a prova do Enem trabalha com esse gênero eletrônico, tá? É muito característico do Enem sempre colocar um texto, até mais de um texto, já aconteceu de ter 3 textos relativos a esse gênero, tá? Então, tudo que for relativo à comunicação, das redes sociais, da mídia eletrônica de um modo geral. Então, você deve estar muito atento a isso, porque a sua prova do Enem 2021 vai ter, no mínimo, uma questão tratando de gêneros eletrônicos, tá certo? Então, vamos lá. Muito se debate acerca dos benefícios e malefícios do uso desses recursos. E, nesse sentido, né, o texto está querendo fazer o quê? Ele está querendo agregar e empoderar grupos de pessoas que se unem em prol de causas próprias ou de mudanças sociais. Então, o texto não chega a discutir a questão de ser interessante, de ser bom ou de ser ruim, né, o uso das redes sociais. Mas fala que os mais jovens têm uma identificação muito grande com as redes sociais, com essas mídias eletrônicas e que se dão muito bem com elas e que facilmente eles se organizam, servindo, portanto, de exemplo para todos, né? Para a gente, inclusive os mais velhos, os adultos, que não têm tanta aproximação com essa mídia eletrônica, tá? E eles facilmente deram um exemplo, se organizaram pelas redes sociais e disseram: amanhã ninguém compra lá, porque senão eles vão continuar aumentando o preço. Isso é um bom exemplo para que todos nós possamos pacificamente usar as redes sociais também como uma ferramenta importante de unificação, de união da sociedade em prol de algum objetivo, tá bom? Portanto, o número 11, letra D, trata as redes sociais como modo de agregar e empoderar grupo de pessoas. Portanto, não chega a definir se é futuramente uma coisa boa ou ruim, se é certo ou errado, mas ele destaca o lado positivo das redes sociais, né? Essa capacidade que ela tem de dar esse empoderamento, né? E de agregar valores positivos às pessoas, né? Que se unem em prol de uma causa própria ou de algumas mudanças sociais. Então, não se esqueçam de que esses textos são sempre muito importantes para a gente, porque eles estão trazendo sempre possibilidade de a gente observar no exemplo dos outros aquilo que a gente também poderia estar fazendo, tá bom? Portanto, letra D de dado. Eu queria chamar a atenção ainda nessa questão para um detalhe gramatical. Na segunda linha do enunciado do quesito, está lá, o texto aborda a temática, a tecnologia e tal. Muitos se debatem acerca dos benefícios. Minha gente, acerca, quando o A é coladinho com cerca,
tá? Como está aí uma palavra só, é sinônimo de sobre, tá? É uma preposição igual a sobre. Quando você diz, por exemplo, eu quero falar acerca de futebol, então eu quero falar sobre futebol. Então esse acerca é agarradinho, tá certo? Mas se eu quero dizer, por exemplo, minha casa fica a cerca de 10 minutos do colégio, nesse caso a cerca não é igual a sobre. Esse acerca significa distância, tempo. Minha casa fica a cerca de. Então esse a é separado da palavra cerca. Tá? Separado. Não se esqueçam disso. Eu sei que vocês vão usar certamente na redação algum momento essa preposição, então tem que ter muito cuidado. A locução prepositiva acerca de pode ser agarradinha quando é igual a sobre e será separada do a da palavra cerca quando indica distância ou tempo, tá certo? Ainda há uma terceira possibilidade de você usar acerca de indicando passado, aí é com H, cerca de, tudo separadinho. A, o verbo haver, separado de cerca e separado do de. Então fica há cerca de 10 anos, quer dizer, faz 10 anos. Quando eu troco por faz, é A com H. Quando eu troco por sobre, é o acerca agarradinho. Quando eu quero indicar distância, o A é separado. Tá certo? É assim. Fácil. Ok? Vamos para o próximo. 12. Poema, né? Gênero poesia. E o apelo muito forte para a variedade linguística, a linguagem típica do homem da zona rural, né? Esse homem que convive com a natureza, com a fauna, com a flora, com os pássaros, que tem uma linguagem muito característica do local, muito presa, né? Uma linguagem atávica, muito presa à sua terra, ao seu povo, ao seu passado, e que marca muito, e sobretudo, a região Nordeste. Tá bom? Nós temos aí, então, uma obra do Villa-Lobos, né? Nas Baquianas Brasileiras. Então, é um texto poético feito para ser cantado. Tá bom? Então, vamos classificar como gênero canção. Ok? Então, lá então. Irerê, meu passarinho do sertão do Cariri. Irerê, meu companheiro. Cadê viola? Cadê meu bem? Cadê Maria? Ai, triste sorte é do violeiro cantador. Ah, sem a viola em que cantava o meu amor. Ah, seu assobio e tua flauta de irerê. Que tua flauta do sertão, quando assobia, a gente sofre sem querer. Ah, teu canto chega lá no fundo do sertão. Ah, como uma brisa amolecendo o coração. Irerê, solta teu canto, canta mais, para alembrar o Cariri. Então você vê que o Villa-Lobos, você deve ter estudado o Villa-Lobos quando se fala de Semana de Arte Moderna. Villa-Lobos era um grande maestro brasileiro, de formação erudita, de formação clássica, muito respeitado na Europa, né? E depois de uma turnê vitoriosa na Europa, ele vem ao Brasil para participar da Semana de Arte Moderna, que foi aquele tumulto todo, né? Aquela confusão toda na implantação do novo estilo literário brasileiro. E aí vários artistas se juntaram, então música, poesia, a pintura, a escultura, a arquitetura, várias artes se juntam e fazem uma exposição em São Paulo em 1902, que inclusive no próximo ano, 2022, a gente comemora o centenário da exposição de arte moderna. E o Villa-Lobos inclusive teve um incidente interessante, que ele estava com o pé machucado, o pé dele estava machucado, ele não podia calçar um sapato, e era justamente
no dia do espetáculo, no dia que ele ia tocar lá um piano de cauda, e entrar com aquela roupa convencional, né, de um grande músico, de um grande maestro como ele era, e deveria estar vestido a rigor. E ele entra com um chinelo no pé, né, justamente por causa do sapato dele, que iria maltratar o seu pé machucado. Ele entra de sandália no palco. Isso causou indignação naquela plateia conservadora, né, uma indignação mesmo, uma plateia conservadora, burguesa, né, presa às tradições e tal, viu aquilo como um desrespeito muito grande. Então, esse fato ficou muito marcado na Semana de Arte Moderna com o Villa-Lobos. Acho até que muita gente conhece mais esse fato do chinelo, da participação dele na exposição de arte moderna, do que até mesmo a obra dele. Tá? Agora, quem conhece a obra dele também vai lá para o Trenzinho do Caipira, vai lá para as Baquianas, que são verdadeiras obras-primas da música brasileira. Então, o Villa-Lobos ficou muito famoso pelo fato de misturar a música clássica, a música erudita, com o popular, tá bom? Ele juntou as duas coisas e levou para o palco essa mistura do clássico, do erudito com o popular. Não esqueçam isto, ok? Nesses versos há uma exaltação ao sertão do Cariri em uma ambientação linguisticamente apoiada em quê, minha gente? No uso recorrente de pronomes. Veja, recorrente quer dizer repetido, né? que está em repetição. E a gente não tem esse caso aqui de repetição de pronomes, tá bom? Aqui eu tenho a interjeição repetida, reiteradamente, né? O vocativo irerê, irerê, como se fosse um canto de lamento. Os instrumentos, inclusive, entram em apoio a esse tom melancólico, sofrido, amargurado, quando ele fala do assovio da flauta, a flauta do sertão, né? Que possivelmente a gente esteja falando aí do pífano, né? O conhecido pífano nordestino, a nossa flauta, e aí ele traz justamente os instrumentos eruditos e essa relação com os instrumentos populares, tá? Então não tem aí a reiteração de pronomes, portanto não é a letra A. A variedade popular da língua portuguesa, olha aí, nesses versos há uma exaltação ao sertão, você percebe que ele está chamando a atenção aí para o sertão do Cariri, tá? Em uma ambientação linguisticamente apoiada nessa variedade popular. Ó, qual é a variedade? Que variante linguística é essa? Que caracteriza o sertão. Você viu aí o uso do cadê. Cadê, inclusive no início do século, o cadê não era assim tão bem visto pela gramática, pelos conservadores. Cadê viola? Cadê meu bem? Cadê Maria? Né? Ele usa aí mais ainda uma linguagem. Cadê? Deixa eu me ver aí. Quando ele fala, irerê, meu passarinho do sertão do Cariri, irerê, meu companheiro, isso aí já é uma forma de trazer para a linguagem bem popular, né? Teu canto chega lá no fundo do sertão, como a brisa amolecendo o coração, tornando o coração mole, quer dizer, sentimental, emotivo, choroso, né? Então, a variedade popular da língua portuguesa, que é essa variante típica do Nordeste, né? Então, a gente tem aí a letra B. Não pode ser a letra C, porque ele não faz referência ao conjunto da fauna nordestina. Não há essa exaltação da fauna, né? Mas há uma intenção de destacar esta linguagem nordestina como sendo uma marca do falar nordestino, que é do personagem, que é da melodia, que é do instrumento, né? Ele fala da flauta nordestina e tal. E não é a letra D, porque não há uma exploração de instrumentos musicais eruditos, né? Mas uma mistura do popular com o erudito, tá certo? Então fica aí pra gente a resposta, a letra B é a melhor resposta, ok? Muito obrigado pela atenção e estaremos juntos na próxima semana com mais uma revisão para o Enem, ok? Forte abraço, até lá!